Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Reflexão do dia. Hoje, dia 5 de março de 2023, segundo domingo da Quaresma. Cor litúrgica roxo. Santo do dia, São João José da Cruz. São João José da Cruz. Ele que afirmava: tudo que Deus permite para o nosso bem. Ele vive nos anos 1745, mais ou menos, por aí, dando testemunho da graça de Jesus. Homem compenetrado na sua fé, ele que Deus lhe confiou diversos dons, inclusive levitou muitas vezes na adoração, quando adorava o Senhor Jesus. A ele é atribuída até uma ressurreição, ele ora pela pessoa e o morto volta à vida. Então, esse homem foi, para aquele seu tempo e para o nosso tempo também, um exemplo de fé a ser seguido. Com a vossa intercessão, que recebamos um espírito de fidelidade e amor a Jesus, para que assim possamos caminhar rumo à santidade de vida. Faz que nós, imitadores da sabedoria e repletos dos bons conselhos, para os nossos irmãos e irmãs. Amém. São João José da Cruz, intercedei por nós. O salmo de hoje é o Salmo 32, que nos traz o responsório. Sobre nós, venha, Senhor, a vossa graça, venha a vossa salvação. Pois reta é a palavra do Senhor e tudo que ela faz merece fé. Deus ama o direito e a justiça, transborda em toda a terra a sua graça. Sobre nós, venha, Senhor, a vossa graça, venha a vossa salvação. Primeira leitura em Gênesis capítulo 12, de 1 a 4. É quando o Senhor pede a Abraão para que saia da sua família, deixe seus pais e vá em busca da promessa do Senhor. De Abraão deveria surgir uma grande nação de adoradores. De Abraão surgiria então aqueles que pela fé adoram o Senhor Jesus. Naqueles dias o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua família e da tua casa, da casa do teu pai, e vai para a terra que eu vou te mostrar. Farei de ti um grande povo e te abençoarei. Engrandecerei o teu nome, de modo que ele se torne uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. E Abraão partiu como o Senhor lhe havia dito. Palavra do Senhor, graças a Deus. Nós também queremos sair do nosso conforto, do nosso bem-estar espiritual. Queremos aqui sair da nossa preguiça espiritual, para assim conquistarmos espaços novos, caminhos novos, direcionados pelo Senhor, assim como fez Abraão. Dai-nos, Senhor, o mesmo Espírito que foi dado a Abraão, esta vontade de seguir os vossos passos, os vossos conselhos, o vosso dizer em nossa vida, que nós possamos também conquistar novos corações para ti, Senhor, a exemplo de vosso Filho, São João José da Cruz. Amém. Segunda leitura. A segunda leitura é destinada a Timóteo, naquele momento em que Paulo exorta Timóteo a superar a timidez e a ser um modelo de fidelidade no testemunho da fé. É um apelo que Paulo faz a nós, seguidores de Jesus, a sermos também verdadeiros testemunhos do projeto de Deus e no mundo. Vamos ao texto. Caríssimos, sofre comigo pelo Evangelho, fortificado pelo poder de Deus. Seguir o Evangelho é uma situação de sofrimento. Aquele que segue o Evangelho sofre, mas tem paz e justiça no seu coração. Tem esperança no seu coração. Tem a certeza de um mundo vindouro. Tem certeza que na sua morte não se acaba tudo. Ao contrário, que na morte é o início de tudo, porque vai viver a vida eterna com o Senhor. Sofre comigo pelo Evangelho. É o convite da liturgia de hoje, fortificado pelo poder de Deus. Deus nos salvou e nos chamou
com uma vocação santa, não devido às nossas obras, mas em virtude do seu desígnio e da sua graça, que nos foi dada em Cristo Jesus desde toda a eternidade. Então, desde o surgimento do mundo, desde o faça-se, lá em Gênesis, quando Deus traça e determina o plano de salvação, é em Jesus Cristo que todos nós seríamos salvos. Esta graça foi revelada agora, pela manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele não só destruiu a morte, porque ele ressuscitou, mas como também fez brilhar a vida, a imortalidade, por meio do Evangelho. Então, quando Cristo ressuscitou, ele vence a morte. E ao vencer a morte, ele nos dá o caminho também. Todo aquele que, no seu batismo, então, morre com Jesus, também há de ressuscitar com Jesus para a vida eterna. Amém. Palavra do Senhor, graças a Deus. Evangelho. O Evangelho está em Mateus, capítulo 17, de 1 a 9. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou a um lugar à parte, sobre uma alta montanha, e lá foi transfigurado diante deles. O seu rosto brilhou como o sol, e suas roupas ficaram brancas como luz. Nisto apareceu-lhes Moisés e Elias, conversando com Jesus. Mas por que Jesus sempre chamava Pedro, Tiago e João? Foi assim no Getsemane também, ele chamou à parte esses três para testemunhar. Então está aqui, todo o testemunho na lei judaica merecia então o testemunho de três pessoas. Todo ato que era testemunho com três pessoas tinha um testemunho da verdade. Então Jesus, para testemunhar e para que seja dado como verdade dentro da lei judaica, chamou Pedro, Tiago e João. Pedro, por ser aquele que Jesus confiou à sua igreja. Tiago, aquele que seria o mártir, né? Aquele que, primeiro apóstolo que foi sacrificado por defender Jesus. João, aquele que ele confiou a sua mãe, a Maria. Pedro, João e Tiago, então, são esses três que testemunham. O testemunho desses três dão testemunho de fé daquilo que aconteceu. O fato agora da transfiguração é inevitável, porque tem três testemunhos que constataram e viram isso aí, escreveram, documentaram o que teria acontecido. Versículo 4. Então Pedro tomou a palavra diante da transfiguração de Jesus, e vendo aquele cenário ao lado de Jesus, Moisés e Elias, ele falou, agora o céu está aqui, né? Ele não pensou duas vezes, Senhor, é bom que ficarmos aqui, para que não vamos descer? Por mim eu fico por aqui o resto da vida, né? Se queres eu faço aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés, outra para Elias. Mas a intenção de Pedro aqui tá bom demais, né? Eu estou no céu. Pedro ainda estava falando quando uma nuvem luminosa os cobriu com a sua sombra. E a nuvem saiu uma voz. Este é meu filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado. Escutai-o. Certamente Pedro, Tiago e também João perceberam que ali era a presença de Deus, Deus se manifestando. Imediatamente eles cobriram o seu rosto. Eles não queriam ver. Assim como aconteceu lá no Éden, quando o Senhor procura por Adão e por Eva. Adão, e lá, depois de terem pecado, eles se esconderam do Senhor. Tive medo do Senhor, se esconderam. Ali também, Pedro, Tiago e João falando assim, nós não somos dignos de ver o Deus que se aproxima. Eles se esconderam. Quando ouviram isso, os discípulos, no versículo 6, né, ficaram muito assustados e caíram com o rosto por terra, para não ver a presença de Deus. Jesus se aproximou, tocou neles e disse, quer dizer, eles estavam ali com os olhos fechados, escondidos, eles não queriam contemplar a presença de Deus, eles tinham vergonha, medo. Jesus sacudiu, eles falou, levantai-vos e não tenhais medo. Aí eles levantaram a cabeça, né, para ver o que estava acontecendo.
Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais nada, não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus. Então, quanto tempo eles ficaram ali com medo e temerosos? Quando desciam a montanha, Jesus ordenou-lhes: não conteis a ninguém esta visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Agora eles descem a montanha muito mais assustados, pensando: o que Jesus quer dizer com tenha ressuscitado dos mortos? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sabemos que muitas vezes a presença de Deus nos causa temor, assim como aconteceu com Pedro, Tiago e João. Mesmo estando ali com Jesus, mas ainda eles não tinham profundo conhecimento do que estava acontecendo. Então a presença de Deus os assustou. Nós também muitas vezes ficamos assustados, muitas vezes ficamos temerosos, ou muitas vezes não queremos até a presença de Deus, porque estamos no fluido de um pecado, na prática de um pecado, confortavelmente ali naquela região de pecado, e a presença de Deus nos acusa. Mas, como o santo homem falou, e como está escrito no Salmo também, devemos combater o pecado, devemos enfrentar o pecado. Então, nesse tempo litúrgico, nesse tempo da quaresma, a igreja nos pede para que sejamos firmes, refletivos na nossa vida, como estamos conduzindo a nossa vida, para que busquemos santidade dia e noite, tempo de confissão e libertação de tudo aquilo que nos aprisiona no pecado, para que possamos contemplar a presença de Deus na nossa vida. Sabemos que Pedro, Tiago e João dão testemunho desse tempo, dessa graça, dessa glória, de ter visto Jesus quando ele se transfigura. Até aí eles testemunharam. Mas que possamos nós também testemunhar a graça de Jesus, não só pelas coisas espetaculares da nossa vida, mas também das coisas mais simples, assim como fez São João José da Cruz, que com a sua vida e com seu testemunho diário também edificou Cristo Jesus para muitas pessoas e resgatou muitas almas. Que possamos então nos libertar de todas as amarras, compreendendo o tempo litúrgico. Amém. Eu me chamo Dilton Góes, o nosso projeto chama-se É de Mim, Se Não Evangelizar. Seja você também um evangelizador, multiplique aí nas suas redes sociais esta pregação para que alcance mais corações. Vá lá no YouTube, passa a nos seguir, né? Passa a seguir esse canal, passa também, dá um joinha, faça seu comentário, para que também multiplique cada vez mais esta pregação. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.